Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Leute, Henrique Boaventura aqui. E para quem não era um fã de cerveja ácida, eu tenho falado exageradamente sobre esse assunto. E como aqui o pedido das pessoas é uma lei, pelo menos enquanto eu concordar com isso, Ingrid Matos está de volta, com a pessoa do pescoço dolorido de tanta medalha. Te apresento como se precisasse ainda, Ingrid. É isso aí, Henrique. Muitas medalhas e agora a gente tá escalonando um pouquinho aí, mas depois o pessoal vai saber o que eu tô arrumando da minha vida. Segredos. Mas muitas medalhas. Em primeira mão aqui, eu só queria dizer isso. E sabe quem vai saber em mais primeira mão ainda? Nossos queridos apoiadores e apoiadoras, que têm vários benefícios em apoiar o Braçagem Forte. Desde sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, até a participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. E temos o nosso Julgando Forte, que é a iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. A gente julgou esse ano um kit da Stannis, que você ainda pode ter acesso, inclusive com desconto, acessando o site stannis.com, Stannis com 2 N's, e usar o cupom BF12 para ganhar 12% de desconto em qualquer produto. Eles enviam para o Brasil inteiro. E também avaliamos o kit da Dude Brewing. E se você quer ter acesso a tudo isso, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Lucas Aguiar Simões, Samuel Souza, André Leguelé, Maurício Guilherme Martini, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Poitevin, Wellington de Oliveira Ferreira, Cíntia Okawa, Alan George, Felipe Augusto Kintze, Luiz Henrique de Camargo, Thiago Fernandes Dias, Alessandra Gloeden dos Santos e um secto de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. O link tá no post. Então, como eu mencionei, e eu trouxe Ingrid pra ser a pessoa que sabe das coisas, e eu sou a pessoa que enche o saco sobre as coisas, a gente vai falar sobre Mixed Fermentation Sour Beer, que é uma categoria no BJCP que ela é destinada para cervejas fermentadas com qualquer combinação de Saccharomyces, Lactobacillus, Pediococcus e ou Brettanomyces, ou até mesmo outras bactérias adicionais que tu possa entrar no rolê e não causar morte numa pessoa. E ela pode ter ou não ter envelhecimento em carvalho, exceto se a cerveja se enquadrar em Brett Beer, que é o 28A, ou Straight Sour Beer, que é o 28D. E, em geral, as cervejas que caem nessa categoria são interpretações modernas, artesanais, ou até mesmo experimentais, né? Inspiradas em sour ales belgas, mas com uma roupagem, com uma visão diferente para esse mundo do BJCP 2021. Eu quero falar sobre essas fermentações aí, mas eu já vou abrir logo meu coração e dizer que
A gente tem uma nova levedura isolada nacional, né? As meninas estão bombando aí com a Ibirá. A Isabel, né? A gente entrevistou a Isabel, filho. Você acredita que a gente trabalhou junto? Olha que mundo pequeno. É mesmo. A gente entrevistou ela. Elas isolaram uma lacância, né? Termotolerância. Exatamente. E agora, enquanto a gente falava, eu falei, gente, claro que encaixaria ou não. Encaixaria. E se encaixaria, porque ela é uma fermentação. A única diferença. É que, vamos lá. Esse debate vai ser bom. A gente vai entrar. Vamos debater no final do estilo, a gente vai nisso. Mas toca a ficha no estilo. Vamos lá. Segundo o BJCP 28B, Mixed Fermentation Sour Beer, a impressão geral é uma versão ácida e funk de um estilo base de cerveja. No aroma, varia com o estilo base. A contribuição de micróbios que não são Saccharomyces devem ser de perceptível a forte e frequentemente contribuem com uma nota selvagem, ácida e ou funky. Os melhores exemplares apresentam uma amplitude de aromáticos ao invés de uma característica única e dominante. O aroma deve ser convidativo e não agressivo e desagradável. A aparência varia com o estilo base. Limpidez pode variar, turbidez baixa não é necessariamente uma falha. E a retenção de espuma pode ser ruim. No sabor, como sempre em estilos specialty, varia com o estilo base. Procurem um equilíbrio agradável entre a cerveja base e o caráter de fermentação. Uma variedade de resultados é possível, desde acidez e funk bastante altos até uma cerveja sutil, agradável e harmoniosa. Os melhores exemplos são prazerosos de beber, com os ésteres e fenóis complementando o malte e ou o lúpulo. O caráter selvagem pode ser proeminente, mas não precisa ser dominante em um estilo com um perfil intenso de malte ou lúpulo. A acidez deve ser firme, mas agradável, variando de limpa a complexa, mas não deve ser agressiva ou com caráter de vinagre. Ácido acético, proeminente ou ofensivo é uma falha. O amargor tende a ser baixo, especialmente conforme a acidez aumenta. E na sensação de boca, claro, varia com o estilo base. Geralmente tem um corpo baixo, quase sempre mais leve do que o esperado para o estilo base. Carbonatação usualmente moderada a alta, embora muitas vezes menor em exemplares de alto teor alcoólico. Nos comentários, o estilo base é menos relevante nesse estilo porque as leveduras e bactérias tendem a dominar o perfil. O amargor normalmente é contido, uma vez que acidez e amargor são sensações conflitantes no palato, questionável, mas chegaremos lá. Características inapropriadas incluem diacetil, solvente, textura viscosa e oxidação intensa. Instruções para inscrição. Essa daqui é boa, viu? O participante do concurso deve especificar uma descrição da cerveja, identificando leveduras ou bactérias utilizadas e ou um estilo base ou ingrediente, especificações e ou caráter alvo da cerveja. Isso eu diria que para qualquer estilo é o calcanhar de Aquiles de concurso, é a inscrição. Sim, é isso mesmo. Comparação de estilos, uma versão ácida e funk de um estilo base de cerveja, mas não necessariamente é tão ácida ou funk quanto alguns exemplos europeus de cervejas ácidas. As estatísticas também vão variar de acordo com o estilo base. Bom, e os exemplos comerciais, eu vou pular aqui um pouco no protocolo, que eu sei que a Stannis tem um exemplo bem legal. Alma Mater? Isso, Alma Mater, exatamente. Alma Mater é linda. E depois da Stannis vem a Boulevard Love Shield, Joyster King Le Petit Prince, que é uma Session Saison com leveduras selvagens, a Jolly Pumpkin Oro de Calabaza, uma Strong Ale como base, levedura selvagem, Lost Abbey Ghost in the Forest, Blonde Ale jovem, muito bom, blendada com cerveja maturada, a New Belgium Le Terroir, que é uma lager envelhecida em folhas de carvalho com dry hop, e uma Russian River Temptation, que é uma blonde ale maturada em Founders. A gente entra coisa linda aqui? Sabe por que não entra? Porque o maldito do Diego não gosta de se enquadrar em estilo, basicamente isso. Então, é difícil, né? Eu falei. Mas eu não sei se entraria aqui ou se entraria em Wild. Só que ele não entraria porque ele se recusa a entrar numa categoria que se chama Wild. Ele só entraria se fosse selvagem. Exato. Ele é muito difícil, né, gente? Depois a gente vai perguntar pra ele. Eu amo ele, mas ele é muito difícil. Você acredita que eu também já trabalhei com o Diego? Olha. Você não trabalhou com alguém ainda?
Hoje tá o meu dia, eu vou passar o meu currículo aqui do passado. Mas a discussão que a gente estava falando antes, Ingrid, é interessante. Tu falou sobre lacância termotolerância, de entrar aqui como uma levedura... Um micro-organismo, né? Como um micro-organismo. É. Se tiver ela junto com alguma outra coisa, eu imagino Brett ou Pad ou alguma coisa, acho que sim. Somente ela, acho que não. Acho que não. Pois é. Isabel poderia responder, né? Porque o perfil dela, afinal, é uma acidez limpa. Eu não tive a oportunidade de experimentar ainda, né? Porque não chegou, não saiu de Minas, mas tô aí na fila. E eu vejo pelo comportamento do micro-organismo, né? Pela questão de gerar acidez, mas o próximo passo é adicionar mais alguma loucuragem lá para poder entrar, né? Aí eu acho que nesse cenário entraria, mas vamos lá, se a gente pegar, eu não vou falar especificamente dessa levedura que foi isolada aqui no Brasil, mas vou falar de termotolerância em geral, aí Sim. Sour Peach, eu acho que é o nome, a Philly Sour, enfim, o final das contas é acidez limpa e perfil de fermentação levemente frutado. Então, eu acho que entraria ou numa Straight Sour Beer, que é outro estilo. É outro estilo. 29D, se eu não tô enganado. Mas aqui precisaria ou do auxílio da Brett ou do Pédio. Será que aqui a gente pode falar que nós vamos entender e estudar um pouco mais sobre as fermentações e a partir daí a gente falar sobre qual estilo poderia se enquadrar? Porque esse é um estilo muito louco, né? Ele é muito amplo, eu diria, né? Ele permite muita coisa. Exato. Porque quando você fala de base... escolha de uma base e uma fermentação mista ou uma fermentação primária e outra secundária, você entra em outro universo completamente. Quer dizer, tem tantas opções que não dá para poder se restringir só a isso, né? Como a gente fala muito de concurso, quando inscrever a cerveja nessa categoria, ele tem que estar muito seguro dessa entrega, né? Não sei. Do perfil que tá no copo, né? O que tá no copo. Porque pode atingir tantos outros estilos, quando a gente fala de controle de fermentação, que talvez abrace mais do que essa amplitude toda. Então, eu acho que aqui o que vai ficar de maior aprendizado é o controle de fermentação mesmo, para poder estudar bonitinho uma base e entender se aqui é o lugar da cerveja ou ela pode ir para uma Flanders da vida, se ela pode ir para uma Catarina Sour, se ela pode ir para uma Wild Ale, enfim. E isso é um ponto interessante. Vamos lá. Eu acho que tu tocou no ponto-chave, que é... Quando a gente fala de estilos specialty, é muito difícil a gente dizer usa tal malte, usa tal lúpulo, usa tal levedura e vai dar tudo certo. Acho que o mundo é muito mais amplo quando a gente fala. Mas como tu já é uma pessoa versada, né, nesses estilos ácidos, principalmente estilos complexos, a pergunta que eu tenho, e eu acho que a pergunta que as pessoas mais se fazem é: se tem uma base mágica, que é, essa base funciona com qualquer coisa. Se eu botar o rabo do gato dentro, vai dar certo. E se tem base que não funciona, sabe? Tipo, se existe isso, ou se é tudo uma questão de tipo, eu preciso adaptar, melhorar, entender. Com o micro-organismo certo, com a combinação correta, qualquer base funciona. Eu acredito que qualquer base funciona, mas precisa de estudo, não pode chutar. Não eu tinha isso aqui, na hora faltou não sei o quê, e eu coloquei lá e eu chutei. Não. Por exemplo, existe fermentação espontânea com base de IPA, e a gente está falando com lupulagem, né? O lúpulo tem essa característica de oxidação, mas tem cervejas muito bem feitas que é envelhecida com uma lupulagem de IPA mesmo, né? E um desses exemplos, inclusive, tem uma lager com dry... Eu acho que é uma lager com dry hopping. Isso, exatamente. Envelhecida em barril, se eu não me engano, de Amburana. Não, Amburana não, perdão. Não, Carvalho. De trabalho francês, isso. Só que não é chutado. Você consegue desenhar, assim, uma receita, uma base boa e fazer uma boa fermentação ácida, selvagem, desde que tenha estudo. Mas, Ingrid, eu acho que tem uma questão aqui também que... Vamos lá.
Tu falou uma coisa antes que é, se eu fizer uma base de uma Flanders Red Ale ou uma Old Brewing, fermentar como uma Flanders Red ou como uma Old Brewing, ela não é uma Mixed Fermentation. Ela é uma Old Brewing ou ela é uma Flanders, né? Então, por isso que essa é a parte difícil desse estilo, porque como é o que eu vou produzir e aonde eu vou adequar para que seja mais vantajoso para o meu estilo. Porque se a gente for olhar de forma geral, a Old Brewing tem fermentação. Tem a primeira fermentação que é láctica, mas ela é envelhecida em barril de inox, no caso. Ela é com cultura de barril aí junto. Tanto ela quanto a Flanders. Múltiplas culturas. Mas dá jogo. Ela se enquadraria. Ela se enquadraria se não tivesse um estilo do BJCP específico para elas. Dá jogo. Mas assim, vamos retornar um pouquinho aqui. Tu falou que com os estilos base, eles têm que ser pensados também de acordo com o micro-organismo. Sim. Eu entendo que isso tem a ver com o regime de fermentação, o regime, com o passar do tempo, né, o regime que aquele micro-organismo vai precisar de nutrientes ou de coisas para gerar os resultados desejados lá na frente, né? Que é o que a gente já fala um pouquinho lá na hora ácida com o Diego, que ele fala, olha, tu precisa preparar um mosto. Tu vai fazer uma cerveja com, por exemplo, com pediococcus, tu vai fazer uma cerveja com brete, tu vai ter que gerar um mosto com certos tipos de componentes ou com uma composição específica para que esses micro-organismos se beneficiem disso, né? Sim, exatamente. Senão fica uma cerveja contaminada mesmo, e quando você bebe tá aquele corpo baixo, sem nenhuma complexidade, você é uma cerveja contaminada. Não explorou, né, o potencial, né? Exatamente. Porque nesse universo de cerveja artesanal, a gente sabe muito bem que tem micro-organismo cruzado, né? Que não foi colocado de forma intencional e ele traz esse... Pensada. Não teve penso envolvido. Não teve. Ele traz aquele corpo baixo, aquele abacaxi bem característico, assim, e você sabe que aquilo ali não foi desenhado, né? Então, quando é feito o mosto, né, que você já consegue entender qual vai ser o resultado final e o que aquele micro-organismo vai consumir e gerar de subproduto de aromas e sabor e picância e funk, aí você tem o resultado bom. Um resultado bom não, peraí, você tem um resultado excelente, porque a fermentação é a dona da cerveja, né? Antes disso a gente não tem nada, a gente tem muito açúcar e nada mais. Então, um controle de fermentação é fundamental. Agora, se toda a base dá, eu acho que dá. Eu aposto que sim. Seria correto pensar, Ingrid, correto é uma palavra muito forte, mas seria justo pensar que não dá pra simplesmente pegar uma base bem feita, vou dizer, uma base bem feita, genérica, e pense numa qualquer cerveja base bem feita, e simplesmente adicionar um micro-organismo e esperar um resultado bom seria uma falácia, seria uma utopia. Nossa. A única coisa que eu consigo pensar que dá jogo nesse caso é brete. Brete é bem fantástica, né? A Catarina Sour com brete é bem legal também, inclusive. Não tomei ainda. Fica bem legal. Eu evito tomar Catarina Sour, tu sabe disso, né? Eu tenho medo que o pessoal de Santa Catarina me contamine, eles querem... Qual é que vai ser os preconceitos que a gente vai quebrar nesse episódio? Não, é porque eu falei tão mal de Catarina Sour que eu tenho medo que um dia as pessoas tentem fazer um atentado contra mim. Agora eu já aceitei, eu já sou uma pessoa mais eu sou uma pessoa mudada, faz um tempo que eu mudei, assim. O que eu já ia fazer a catequização aqui, mas deixa pro final. Não, eu aceito, já é estilo, já é tudo isso, gente. Eu adoro vocês, gente. Inclusive, fui a Santa Catarina faz pouco tempo. Inclusive, né? Henrique, eu acho que funciona assim. Mas desde que seja pensado, assim, estudado. Eu acho que funciona assim. Tá, Ingrid, o que é uma base? Vamos lá. No final, vamos tentar fazer o seguinte, então. No final, a gente vai chegar... Tu vai dar a tua receita, que eu sei. Mas vamos tentar pensar assim, o que é o mínimo aqui? Bom, o que seria um estilo base funcional? O que é uma coisa, tipo assim, ó, tu faz isso e tu botar... Qualquer coisa vai dar certo. O que tu pensaria? Uma Belgian Blonde Ale é uma base legal. Por causa do perfil de ésteres que gera da levedura que se transforma depois? Sim,
Isso, e também porque ele já traz uma complexidade legal, né? Você já pega aquele estilo esperando uma explosão de sabores, né? Eu acho que é importante. Bases bem maltadas, eu também acho que funciona bem, igual a Old Brewing mesmo. Eu gosto bastante dessa base. A gente faz na Masterpiece a Dark Sour, que é uma base bem rica de sabores de malte mesmo, e que era uma tendência a gente colocar outros micro-organismos lá, mas em cervejaria tem outros porém, né, que a gente vai falar também sobre esse controle de fermentação. Sim, total. Né? Então a gente precisaria de uns cuidados que na época não estavam no nosso alcance, mas o pessoal que escuta a maioria caseiro pode tacar o pau, né? Uma Belgian Blonde, talvez uma Trappist, que não é mais Trappist, mas uma Monastic Single, talvez? Sim, que já tem um perfil de fermentação presente. Que a pessoa já espera, né? Ela já tá esperando. Exato. Agora essa lager mesmo que a gente viu, o que será que tem de diferente nela? Ela fica como uma Brut? Uma Brut IPA funcionaria. Tu sabe o que eu tomei recentemente? A Zalaz fez uma Brett Lager. Tá vendo? A Zalaz sempre surpreendente. Linda demais. E tava linda demais. Parabéns, pessoal da Zalaz. Que eu tomei ela e, tipo assim, a impressão que eu fiquei não é Brett de Orval. Sim. Ela é uma Brett diferente, é uma Brett de frutada. E ela tava numa refrescância, ela tava com um caráter lindo demais. Porque ainda tem isso, né? Você pode saber a hora de parar essa fermentação, né? Se faz blend com alguma cerveja jovem, mais nova, uma cerveja fresca, a porcentagem daquilo para não ficar tão confuso, você consegue fazer uma distinção bem legal. Eu gosto muito dos blends, então quando a gente fala que é uma base de lager, por exemplo, não quer dizer necessariamente que 100% daquilo está bretado, ou com pediococcus, ou com envelhecido em barril, X tempos, né? Tem essa brincadeira que dá para fazer também. Você tem um limite, é possível estudar esse limite. E uma coisa também que eu notei, se a gente for pegar as referências do estilo, a gente tá falando de cervejas bases não muito alcoólicas. Sim. Todas elas entre 4, muita coisa session, que eu achei bem interessante. Session saisons, por exemplo, seriam de mesa, né? Table saisons ou table farmhouses. Coisas muito leves e no máximo ali 6, 6,5. Talvez tenha alguma que seja um pouco mais fora, mas não muito teor alcoólico. O que corrobora o que tu trouxe, né? Tipo, uma base com perfil de esterificação maior, mas não tão alcoólica. Não é uma Golden Strong Ale, saca? Não é uma Dark Strong Ale. Porque fica muito confuso. Eu sempre bato na tecla do bom senso e criatividade. A gente fala muito. Bom senso é bom pra tudo na vida, inclusive, gente. Eu só queria dizer isso pra vocês. Inclusive, né? Tome doses de bom senso diariamente. Mas porque tem a mística por trás da cerveja artesanal, que o extremo, super alcoólico, muito doce, é o máximo de sabor e qualidade. Canseira disso. Exatamente. Então, tem que ter bom senso. Você pode fazer uma base, uma session mesmo, seja lá qual base for, porque você tem que entender que quem vai ter o destaque ali na sua cerveja é a fermentação. Então, você não precisa tacar malte desesperado para eles ficarem brigando sensorialmente e a pessoa que for tomar 100 ml porque fica imbebível. Garrafa de bottle share. Exatamente. Aquelas garrafonas que você vê de 750 ml lindíssimas que você tem que esperar 15 pessoas virem em sua casa para abrir. E servir em martelinho de cachaça. Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que vale reforçar, né, que nem tudo super, super extremo significa que você é um super cervejeiro. Mas também não quer dizer que uma base alcoólica não funcione também, né? Pois é, então a gente volta lá no estudo, né? O que é que você espera? Né? Qual é o fazer a receita de trás para frente? Por isso que não dá para poder preparar um mosto e falar, olha só, apareceu aqui um sachê de Brettanomyces.
e eu vou jogar aqui e vou deixar o tempo 20 dias, quando eu voltar eu vou olhar se funciona ou não, se funcionou ou não. Agora, quando você pega de lá do resultado final que você espera e vem fazendo, poxa, eu quero aquelas notas de caramelo mais intensa, eu quero um pouco de toffee, eu quero um crisp, eu quero isso, eu quero aquilo, junto com o funk, aí você consegue entender até mesmo o inóculo desse do micro-organismo, que também não é simplesmente pegar e jogar. Sim. Né? E eu acho que isso talvez seja... Não é impossível de dar certo, vamos colocar nesse... Não é impossível, mas digamos que tu diminui drasticamente as chances de dar certo. Tem, principalmente no universo caseiro, né, as pessoas que fazem em casa, eu vejo muitas pessoas fazendo essa tentativa. Tem uma base aqui que ficou com muito doce, vou jogar brete. Isso, é que você espera que o corpo seque, né, e vá embora. Inclusive, na minha percepção profissional, a levedura é realmente um milagre que todo mundo... Desde os primórdios da era cervejeira, quando acontecia a mistura do cereal com a água e vinha um milagre e te entregava álcool CO2, realmente a levedura é um milagre, porque o que ela trabalha para entregar um resultado bom em meios adversos de tudo que a gente imaginar, então realmente funciona muito, porque a levedura é Deus e proprietária da porra toda. É ela que escolhe, né? Ela que faz o rolê, né? A gente só tenta preparar o terreno. Exatamente, porque o que eu já vi a bichinha trabalhando em meio insalubre e ainda entregando tudo, então realmente a gente pode considerar que dá certo, principalmente para caseiro, né, que tem uma bênção ali diferenciada, não tem a cobrança, né, de... Liberdade artística, eu diria. Isso, é lindo, por isso que eu já falei, gente, tá com o pau no pediococcus aí e... Depois ferve bastante, 7 tipos de oração e pode preparar uma lager depois. Mas falando sobre essa divindade que é os micro-organismos que geram cerveja pra gente, Ingrid, o BJCP, ele fala bem especificamente, né? É Lactobacillus, Pediococcus, Saccharomyces e ou Brett e ou outros micro-organismos que vão gerar resultados dentro do esperado pelo estilo. Sim. Aí, se a gente for pegar, por exemplo, a Levitec, ela tem um blend de micro-organismos para fazer Flanders. Isso. Pronto. Tem ali dentro a dosagem correta de cada um dos micro-organismos. Tem um pouco de pédio, tem um pouco de sac, tem um pouco de brete, tem um pouco de lacto. Isso. A minha pergunta aqui é, tudo bem, se eu for fazer uma Flanders, eu não vou pensar 2 vezes. Eu vou pegar esse blend. Mas muitas vezes, quando a gente olha para um cenário onde eu quero testar, ficar usando o blend pode ser gerar resultados... Não é gerar resultados ruins, mas tu não vai ter um controle, né? Porque tu não tá isolando esses micro-organismos, certo? Eu concordo com o blend quando a pessoa tá se aventurando pela primeira vez ali, pela segunda vez, ou quer repetibilidade para uma receita. Que isso é importante também, né? Se você não tem um laboratório minimamente equipado para poder enxergar o que você tem ali de micro-organismo, para repetir aquela cerveja, enfim, um controle microbiológico mesmo, o blend atende demais, porque ali você sabe que teve um laboratório certificado maravilhoso, incrível, a propósito, que entregou o melhor dos micro-organismos com uma proporção ideal para ter um resultado, porque eles fazem testes, né? Funciona muito, é incrível, é maravilhoso, e eu acho que ele funciona principalmente nisso, na questão da repetibilidade, e para quem não tem um suporte de laboratório microbiológico para poder entender o que tem ali na sua amostra para você repetir. E também para quem está se aventurando, tipo, olha, eu cheguei agora, não estou entendendo nada,
sobrou esse mosto aqui, 20 litros. Sobrar 20 litros pra caseiro e caseira. Você fez alguma coisa muito errada se sobrou 20 litros. Aqui na minha época eu fazia 80 litros. Eu já comecei. Você é exagerada. Comecei toda errada, completamente. Eu faço 20 e me dá uma canseira às vezes. Você não imagina. Era uma panela dentro da outra, tinha que levantar. Enfim, sobrou ali os litrinhos. E quero adicionar ali uma levedura e aquele blend. Enfim, funciona. Agora, quando você tá ali, você já entendeu que esse é o seu objetivo de receita final. Você ama aquele estilo, esses estilos, né? Digamos assim. É que a gente aqui já discutiu bastante sobre a dificuldade de enquadrar. Mas você já curte esse estilo, você já estudou bastante, você já entendeu as características que cada um tende a entregar, porque também tem isso, sim, né? Sim. Condições de temperatura e pressão alteram tudo. E, de novo, a base também impacta no resultado do micro-organismo. Ter compostos suficientes para ele se alimentar e gerar os subprodutos é necessário. Exatamente. Aí já é a fase 2, assim, né? Ali é a fase 1, tá tranquilo, você quer só se divertir, e aí vamos no blend. Agora, quando você já tá ali estudando, você já fez 3, 4, 5 vezes a receita, entendeu que o que você quer sensorialmente é algo que o Pediococcus trouxe mais do que o lacto ou a breta, no caso, aí você consegue não, né? Você pode pegar eles isolados e ali fazer o cálculo, né? Para poder fazer o inóculo. Aí eu acho que já é a fase 2, né? Mas aí já parece já necessitar, se a pessoa não for se aventurar pelo blend, parece que tipo, ela tem que saber muito bem o que ela tá querendo tirar. Tipo, digamos assim, eu não quero lacto. Isso. Mas eu quero Pédio, Saccharomyces e Brett, mas eu não quero lacto. Aí tu vai isolar as 3, né? Isso. Igual, por exemplo, o funk da Brett, ele é muito perceptível. Você consegue entender que aquilo ali é de fermentação bretada mesmo, né? E aí, às vezes, você pensa, poxa, a minha base X exclusivo com isso aqui, com esse perfil sensorial, eu vou ter muito mais. Aí é a hora de você saber que você pode isolar aquilo ali e pegar a base, né, que você almeja, e fazer ali a fermentação e ter o resultado, que é o fazer a receita de trás para frente. Mas tu concorda que isso é um nível bem mais avançado? Eu acho que é mais que nível 2, né? Eu acho que é tipo nível 10 aí. Tipo, é que eu fico pensando assim, vamos lá, o Diego vai me matar. Vai, vamos lá, nos matar. Ele me ama e me odeia. Mas, se eu não tô enganado, a Brett, ela tem uma sinergia com ésteres da Saccharomyces que são transformados em outros perfis, outros aromas, por causa da Brett. E se eu não tô enganado, também tem subprodutos do Pediococcus que a Brett faz isso. Nesse momento, talvez o Diego tenha morrido de desgosto por eu ter falado isso. Mas se eu não me engano, tem essa interação de alguma forma. Aí eu fico pensando, tu tem que estar num nível de avanço pra construir desse jeito que tu falou, tem muito maior, porque tu tem que pensar assim, ó, não, mas olha só, aquele perfil que a Brett, ao consumir o subproduto do Pédio, eu não quero isso nessa cerveja, eu só quero, sabe, entende o meu ponto? Então, aí a gente vai colocar aí a profissão do Diego em jogo, que é o Master Blender, né? Você tem que ter um nariz violento, um conhecimento fodido da fermentação, que é o que eu tô te falando. Se você quer fazer aquilo profissionalmente... Boa sorte. Boa sorte. Primeiramente, boa sorte. E segundo, você tem que entender da fermentação. Mas tu não consegue. A minha grande questão é que tu consegue repetir? Sim, a gente vê o Orval, por exemplo. Só com blend. Henrique. Será? Te botei numa saia justa, né? Eu tô aqui, eu acho que não, hein? Consegue repetir, tu acha? No cenário sem, tipo, fazendo inóculos de micro-organismos separados, com o mesmo mosto, a gente consegue ter repetibilidade desse cenário? O repetibilidade é um pouco pesado, né? Viu? Tipo, você tem certeza. Quando você pergunta pra pessoa. Vai chegar muito próximo? Sim. É quando a gente. Por exemplo, Orval, você pega uma Orval, você espera que ela seja uma Orval, não é verdade? Você tocou no ponto que eu queria chegar, que é. Vamos lá. A Orval, a gente tem uma cerveja que ela é fermentada primária
com Saccharomyces. Sim. E depois é feito o inóculo, se eu não me engano, na garrafa de brete, no invase, de brete. O inóculo é feito na garrafa, ou pelo menos nos tanques de maturação antes de ir pra garrafa. De uma cepa de brete. Agora, quando tu tem múltiplos micro-organismos, aí reside o problema que é a interação entre esses micro-organismos. A gente vai deixar um dever pra Isabel e outro pro Diego, que é se a gente souber qual é a carga microbiológica por 100 ml, se a gente consegue saber essa divisão para poder fazer isolado e repetir. Porque se a gente vai ter uma média, né? Não adianta. Você vai pegar um volume, dentro desse volume você vai saber quantas células de cada micro-organismo tá ali. É como se a gente fosse fazer... Como se a gente fosse fazer, não, né? É contar bactéria. Isabel e Diego, segunda-feira na minha mesa, um TCC. Não, mas é justamente esse o ponto. E, de novo, eu tô tirando informações do Instituto Dataku aqui. Fonte vozes da minha cabeça. Exatamente, forte voz da minha cabeça. Porque, beleza, eu tô fazendo inóculo, mas a garantia, a não ser que tu tenha realmente um nível laboratorial, a garantia de que tu tá repetindo o mesmo pitch, e principalmente que o pitch que tu tá fazendo tá reagindo da forma que tu espera, e pior ainda, interação entre esses micro-organismos, eu acho que é um cenário difícil de repetir, sabe? Putz, mas quando a gente fala de blend também... Agora vamos voltar, vamos ter que chamar de Isabel e Diego mesmo. Porque quando a gente fala de blend, também não significa que essa carga microbiológica vai se repetir eternamente na amostra que você vai fazer infusão. Mas daí tu tá compensando características com o blend. Aí tu já esqueceu um pouco o micro-organismo, né? Eles já geraram o resultado. Tu tá hackeando o sistema. Aí no caso Não, e não tô dizendo que tá errado. Pra mim, eu acho que funciona muito bem. Que é o quê? Eu tô esperando... tu fez essa fermentação de um mosto de uma Blonde Ale, uma Belgian Blonde Ale. Tu fermentou com brete, pédio e ficou muito ácida. Não sei, tô chutando aqui. Ficou muito ácida. Sim. Aí, tu tem uma que tu fez que não ficou tão ácida. Aí, tu blenda e tu gera o resultado que tu quer. Não tá errado. Tá, mas é que, no fundo, apesar da fermentação selvagem, vamos chamar assim, a gente já sabe o que esperar. Acho que sim. Acho que é um cenário onde a gente meio que espera. Por isso que eu acho que é mais controlado, não é wild, não é o estilo de selvagem mesmo. Apesar de ter micro-organismos diversos, é um resultado esperado. É um resultado esperado. Mas igual, por exemplo, sobre a parte dos isolados, a repetibilidade aí você me pegou um pouco. Mas se a gente for falar do sensorial, a gente consegue entender o que é que cada um traz ali majoritariamente. Justo. Não é? Ainda mais, Ingrid, se tu comprar essas leveduras na Levtech, que tem tudo pra fazer cerveja, né? Cara, tem leveduras ale, lager, brete, bactérias, e tem tudo pra tua cervejaria também, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Gente, Levtech é tudo de bom, não tem nada que essa mulher não faz. Eu tô louco pra fazer minha Ordinary Bitter com a Resident Ale que chegou aqui em casa. Exatamente, essa daí a gente já conversou da outra vez e ainda não saiu, né? Eu sou um preguiçoso, eu acabei de fazer uma Czech Pale Lager com decocção reversa. Nossa senhora! Vou envasar ela pra liberar meu fermentador. Tá bom, você tá indo longe. Tô indo longe, eu sou uma pessoa versada em coisas não ácidas. Ingrid, madeira. É um diferencial pro estilo ou é dispensável? Eu acho que é um diferencial importante, sim. Quão importante é esse diferencial? O que tu acha que a madeira traz que a mesma cerveja sem madeira não tem? Além da madeira, lógico. Eu sou uma pessoa muito bandeira verde e amarela, né? Então eu amo as madeiras brasileiras. Eu acho que a gente, onde tiver oportunidade de pôr madeira brasileira, pode colocar. Né? O carvalho francês é muito legal, lindo, incrível, mas já que a gente está aqui falando de diferencial, vamos falar das nossas madeiras, né? Que tá bombando, inclusive. Eu gosto da percepção sensorial de... Não é secura na boca, é Os taninos da madeira que trazem, tipo... É um tanino mesmo, não é uma astringência negativa, mas... eu acho que traz mais complexidade. Tem uma soma muito legal com a fermentação.
Mas eu acho que aqui tem um cuidado também que não é uma característica, ela tem que ser secundária, né? Ela nunca pode sobrescrever as características de fermentação, né? Senão entraria numa wood aged beer, talvez, qualquer estilo. Exato. Aí, eu já ia falar que também eles falam que tem que ser carvalho, não? Tem que ser carvalho, exato, tipo... Mas eu entendo a tua... O outro programa foi também vários devaneios que fazem parte do rolê, mas é importante, tipo, talvez fique legal, mas não se enquadre aqui. Olha, eu estive julgando outras bebidas que não fosse cerveja esse final de semana, quer dizer, dia de semana, né? Foi nos dias de semana. E nas fichas deles falam se aquela amostra tinha... Como é que eles escreviam, gente? Se essa amostra poderia evoluir em barril. Eu achei muito legal. Interessante. Que aí você fazia a degustação... Super genérico, mas interessante. Você fazia a avaliação e aí vinha aquela pergunta. Tem condição de amadurecer, né? De evoluir dentro de barril? E aí você ficava, poxa, tá muito bom agora, mas imagina se tivesse um toque sutil ali de notas amadeiradas. Mas é um pouco genérico, né? Porque eu fico pensando, com ou sem... Aí eu de novo, eu tô ficando muito perto do Diego, isso tá muito ruim. Vai. Aí eu fico pensando, com ou sem microoxigenação, com ou sem contato com a madeira, com ou sem headspace, sabe? Com ou sem a presença dos destilados anteriores. Tem várias coisas. Exatamente, com a presença dos destilados anteriores. Mas aí a gente vai voltar lá na base de novo. O que é que tem nessa base? Ela harmoniza, literalmente a palavra eu acho que é harmonizar. Ela harmoniza com notas de bourbon que ficou para trás desse barril? E às vezes sim, às vezes não. Não dá para fazer aquela maluquice sem critério e depois empurrar a goela abaixo de quem tá tomando, que é bom porque é uma cerveja bretada e envelhecida em barril. Envelhecida não. Maturada. De novo, é outra coisa que eu tô tentando é difícil o aged não virar envelhecimento, mas é maturação. É maturação. Maturação secundária. Mas entendi. Eu acredito que o bom desse estilo é que dá para viajar demais, dá para viajar muito. Então, assim, pode ser que o resultado já com as fermentações espontâneas, selvagens, micro-organismos, dupla, mista, né, como está escrito aí, já te entregue um resultado complexo, agradável e que não seja necessário, né? Ou pode ser que aquilo acrescente, some, não sobressaia, mas que entre em contraste mesmo, como uma harmonização. Eu acho que dá para poder dar mais uma viajadinha, assim. Acho que dá, porque combina o corpo seco. Aí o cenário é usar chip, né? Chip, usar talvez espirais, alguma coisa, né? Não é ir pra barril, né? Não, até porque aí a gente vai entrar naquela coisa de volume de barril, área de contato. Oxigênio, chururu, e oxigênio junto com micro-organismo. Tem uns micro-organismos que não curte. Assim, na cerveja eu sempre apostei na dúvida não faz. Mas se bem que a gente tá falando sobre 20 litros, ou 30, ou 80, quem for mais maluco. Enfim, sei lá, depende da sua disposição de pegar um mosto que já tá bom. A gente vai partir desse pressuposto, né? Que ele já vai tá legal. Sim, por favor. Por favor. É tipo o BJCP dizendo, uma cerveja gostosa. Assim, tem alguma que não deveria ser? Por favor, né? Vamos partir desse pressuposto aí de qualidade, né? E aí você vê se combina ou não. Eu tô curtindo bastante essas cervejas assim que passa por uma maturação em barril, principalmente madeira brasileira. Não que seja... Aqui pode entrar o gosto pessoal, ou a gente tá falando... Não, tu pode dar o teu gosto pessoal. O BJCP pode dizer não? Pode. Pode. Mas aqui ele tá dizendo sim pra quase tudo. Menos pra madeiras diferentes de carvalho. Mas eu tenho um parênteses, que é francês ou americano? E pra mim muda o perfil. Muda total. Muito. O carvalho francês tem meu coração. Um americano, como outras coisas. A gente acabou já tocando sobre cervejas lupuladas, também tem seu espaço aqui. Tu falou sobre isso lá no início, né? Não sim, cervejas lupuladas. Elas vão
inibir alguns micro-organismos, principalmente bactérias, né? Lacto vai ser inibido, então é uma coisa que tu tem que cuidar, mas outros micro-organismos são menos suscetíveis. Mas, lembrando que se tu quiser comprar lúpulos, especificamente lúpulos selecionados em fazenda nos Estados Unidos, tu tem que entrar em contato com a Hops Company, que inclusive tô sabendo que estão rodando o Brasil aí só para dar o prazer da galera provar cervejas feitas com os lúpulos selecionados. Olha que maravilha. Entra no site hopscompany.com ou chama quem já te atende. E a minha última questão, vamos chamar assim, a gente poderia conversar eternamente, que eu tenho certeza disso. Sim. Só serve para cerveja maturada ou a gente consegue uma cerveja jovem? A gente consegue uma cerveja jovem. Dá pra dizer que uma cerveja jovem, ela tem o seu charme aqui nesse estilo? Eu fico pensando em Saison. Eu também. E a própria Belgian Blonde também. Porque eu fico pensando, na minha cabeça, por exemplo, exemplares que nem eu te falei, que nem a das Alas, por exemplo, eu não consigo imaginar que aquela cerveja é uma cerveja maturada. Ela é uma cerveja, pra mim, jovem. Ela tá com características frescas. Apesar de que eu sei que Brettanomyces tem essa capacidade de comer oxidação, né? De evolução, né? Mas eu não vejo isso sendo uma cerveja que foi oxidada ou que maturou por muito tempo. Acho que é uma cerveja jovem que tem o caráter de Brett porque foi pensada dessa forma. Porque geralmente tu pensa em cerveja maturada, né? Maturei ela, deixei ela guardada na garrafa por muito tempo, deixei ela no fermentador por 6 meses. Mas eu acho que tem um brilho ainda em cervejas jovens, né? Inclusive a Catarina Sauer, que eu tenho como referência com Bretta, ela era super fresca. Por causa das frutas também. Não tem como não ser, né? Uma Catarina Sauer não tem como não ser fresca, né? Não tem. Eu, inclusive, nem sei se a cervejaria até hoje usa Bretta nesse caso, porque a cervejaria cresceu bastante. Fazia a fermentação lacto, depois vinha com ale e depois tinha Brett, e ali ela ia pra garrafa e ia embora. Então, e era sempre uma surpresa. Não, era a Verácia, a cervejaria Verácia, é a Bapuru, que é com cajamanga e goiaba. Eu, sinceramente, como eu saí do mercado de Minas, eu não sei como andou, né? Mas era uma cerveja, assim, que fresca, ela era, puta que pariu, maravilhosa. Eu falava muito mal de Sauer, tá? Na época que eu trabalhei lá... Eu não me identifico nem um pouco com isso. Na época que eu trabalhei lá, ainda não existia Catarina Sauer, então ela entrava como Berliner Weiss. Olha que loucura. Foi o quê? 2017. Eu acho que a explosão da Sauer veio quando? 2019? Não, antes. Algumas pessoas diriam, inclusive, que Catarina Sauer ainda é uma Berliner Weiss com fruta. Tem a briga. Mas eu não vou ser essa pessoa mais. Eu já fui, não vou ser mais essa pessoa. Não vamos. Inclusive, eu ouvi alguém falando, acho que foi a Dai, que comentou que é o único oficial, né? Estilo brasileiro. E a gente ficava falando mal. Eu falei, não, então a partir de hoje é Catarina Sauer e é isso aí. Mas na época ela... Eu me diverti falando mal, eu admito. Eu me diverti bastante falando mal. Eu me divirto falando mais mal de IPA. Também eu. Mas aí é fácil de bater, né? Não, demais. Você pega aquela pessoa fragilizada pra provar que o que é bom. Mas enfim. Então tinha essa cerveja que era muito fresca, com fruta fresca, que era refrescante. E as garrafas... A gente sabia que não tinha um consumo além de 6 meses. E você sempre pegava e tinha uma surpresa de um frescor muito legal. Mas era uma experiência única, mas ao mesmo tempo você tinha certeza que era aquilo que você esperava. Tá, mas aí a gente pode estar inclusive falando de etapas... vamos lá, Brett, por exemplo... Apesar de ela é previsível, bem mais previsível do que outros micro-organismos, né? Porque tu consegue saber que ela vai envelhecer e ela vai gerar caráter de acordo com o envelhecimento dela. Aí eu acho que é de acordo com o momento que tu toma ela, mais jovem, um pouco mais maturada, que daí vai ter essa diferença. Não necessariamente pelo caráter selvagem ou... digamos, me falta a palavra, mas o caráter que a levedura, ela não é controlada, sabe? Tipo, ela não é espontânea, ela não gera, ela sabe o que ela vai gerar. Pois é, ali naquele caso, com a reação com as frutas, que também eram frutas fresquíssimas, enfim, uma cerveja é muito boa, né? Ela tinha uma conexão e entregava um frescor mesmo, um corpo diferente, não era... esse funk cavalo que a gente espera de Bretta, porque a base entregava para ela outra coisa completamente. Açúcar de fruta é totalmente diferente, né? Gera éster, provavelmente ia pro lado do éster, não nesses... Exatamente.
Então eu acredito no frescor também. Eu acho que muito bem estudadinho, você consegue ter um resultado muito positivo com a cerveja fresquinha. Eu acho sim, e dá vontade, eu sei, a Cíntia, minha amiga Cíntia, ela disse que ela quer repetir essa Brett, Lager com Brett. Eu fiquei pensando que dá jogo. Dá jogo. E se você colocar algum elemento de contraste, pra não ficar aquela coisa levinha de base e um socão na cara de aroma. Mas ela não ficou. Procura essa cerveja pra te tomar. Eu vou caçar. E é tranquilo de achar. Mas então, é muito boa. Se você conseguir pensar em elemento complementar para não soltar na cara de quem vai tomar aquele bretão do nada, sem nada para segurar, né, que eu digo, tipo, você abre uma... Quando você fala lager bretada, você já fica meio assustado, você fala, que você pensa logo num Bramão. Pilsen da massa. Isso, exatamente, mas tem por trás da lager, a gente luta há tanto tempo aí, inclusive, para poder catequizar as pessoas que lager é um trem, Pilsen é outro, American Light Lager é outro, enfim. Então pode ser que tenha uma base que complemente e segure essa refermentação. Total. Acho que dá jogo. Mas aí a gente vai voltar de novo naquilo sobre estudar a base. É pensar exatamente o que é que você espera de resultado final antes de jogar no panelão lá tudo que tem na geladeira, porque tem. E que a gente falou aqui que blend era bom. Agora, eu ia falar que era biscuit, o Malt Biscuit. Uhum. Ele é um malte muito legal, assim, para segurar essa... complexidade. Que ele é um malte gostoso, igual o BJCP. Saboroso. Saboroso. Nota mas saborosa. Ele entrega uma complexidade legal, mas ele é sutil. Então, acho que dá ali para usar ele ali como referência de alguma base leve, não como malte base total, né, de Pilsen que eu tô falando, mas fazer um grist de malte legal e adicionar ele é legal. Interessante que eu falei com o Beto Temple da Trilha, e a gente tava falando sobre English Barley Wine, e ele falou sobre aromatic e sobre maltes aromáticos e também sobre biscuit, porque eles, aí para envelhecimento, né, porque eles degradavam em componentes aromáticos que melhoravam a cerveja lá na frente. Isso. Na contramão do estilo jovem que, tipo, tu quer que o caráter esteja no início. Isso, vivo, né? A gente interessante, né? Falou muito sobre o malte Viena também, sobre esse caráter dele de oxidação no futuro. Eu não tenho fontes, eu não tenho dados para isso, mas eu já ouvi dizer. Agora do Biscuit eu já tenho mais referência. Sim. Ele eu já tenho. Mas, nos encaminhando aqui, porque senão a gente vai longe, um livro recomendado, American Sour Beers, do Michael Tonsmeyer, bem completo, fala sobre vários outros estilos e sobre todo o universo de cervejas ácidas que, no padrão norte-americano, né, extremo, pode-se dizer Isso. assim. E, para encerrar, Ingrid, a tua receita. Nos livros aqui a gente pode adicionar um adendo e o podcast também, né? Claro. O seu com a Isabel, que tá maravilhoso. Ah, exatamente. É o podcast Isabel Braçagem. Com Ibirá. Eu não sei qual é o episódio. Tem pouquinho tempo. Ah, mas é que eu não tenho memória. 285, a hora ácida, lacância termotolerância brasileira. Faz pouquinho tempo. Nossa, eu me lembro de ter ouvido por agora. E não, esse podcast é bom. Esse podcast é bom. Eu assino embaixo, inclusive. Não recebi nada pra falar sobre isso, tá? É um merchan gratuito. Muito obrigado. Realmente, é uma aula. Então, acho que dá pra colocar aí pra quem tá com preguiça de ler, dá pra ouvir. Agora, vamos pra receita. Vamos lá. Malte Pilsen, 80%. Um pouco de malte de trigo. Tá. Ali até 12%. Ok. Aveia em flocos. A mais louca de todas. Já tô vendo, tu tá dando nutriente pra esses micro-organismos. Bora que isso aí vai
fermentar, refermentar igual um trem doido. Um pouco de aveia e 4% de aveia e 4% de biscuit. Biscuit, ok. Uma base clara. Isso, clarinha. Okay. Não tô entregando receita de ninguém aqui, tá, né? Okay. A primeira fermentação com lacto. Uma mostura simples, 67. Mostura simples, Ou mostura mais alto para ter mais açúcar complexo? Ah, não, mais simples mesmo. Ok. Não precisa inventar muita moda, não. Porque a gente sabe que o resultado final, né? A primeira fermentação lacto, Levitec, maravilhosa, que sempre foi e sempre será dona das minhas sours. Ganhei bastante medalha. A que eu mais me orgulho é o ouro no Brussels Beer Challenge, tá? E foram 2 anos seguidos. E qual lacto da Levitec? Butineri. Butineri, ok. E aí faz aquela fermentaçãozinha ali de 48 horas. Primeira parte de fermentação American Ale. Ok. E adição de Brettanomyces também da Levitec. Concomitante? Concomitante. Perfeito. E aí que tá. Aí vamos à parte que eu acho legal. Quer pensar em colocar fruta? Pensa numa fruta que case com essa base. Mas não entra nesse estilo. Ah, é verdade. Desculpa, gente. Pode botar fruta, só não bota aqui. Foi. Aí tem que botar em Wild Fermentation Beer, se não tô enganado, é isso. Ai, não entra no Wild, não. Tem um Sour Fruit Beer? Eu acho que tem. Não, entra em Wild Specialty Beer. Specialty Beer, exatamente. Wild Specialty Beer. Aí é qualquer coisa, qualquer madeira, qualquer... Aqui é teu... Wild Specialty Beer, Ingrid, é teu paraíso. Né? Pode doidar. Calor. O amargor é bem baixinho. A gente não falou do amargor. Aqui 20 BU. Coisa bem baixinha. Pra segurar ali. Eu ia falar da fruta, né? Mas realmente não entra. Mas se quiser escurecer essa base... que é outra coisa também que dá jogo nessa fermentação mista, é colocar o trigo escuro, malte de trigo escuro. Interessante. E o carafa, não sei qual que é o equivalente dele, mas eu... chocolate, se eu não tô enganado. É o chocolate, né? É o chocolate. Essa base, menino, essa combina com o pediogô. Tu tá falando escurecer um pouco ou tornar ela uma cerveja preta? Tornar ela uma cerveja. Aí depende da mão, né? Do que a pessoa quer. Ela pode ficar ali um rubi legal, mas é que o malte de trigo escuro é muito foda, gente. Mas é uma coisa difícil de achar, não é tão simples, né? Mas pra cervejaria é mais simples porque vai comprar de saca. Mas pra caseiro é uma coisa que eu raramente vejo. Amigos, juntem. Façam uma vaquinha, compra 25 quilos. Aquelas. Compra uma saca. Guarda bonitinho, armazena, porque realmente o uso é bem pequeno, mas vale a pena, Henrique. Não tô recebendo para fazer essa publi. Tem algumas, tipo Midnight Wheat, que eu não lembro de qual maltaria é, que também o pessoal fala muito bem, que é um malte escuro de trigo também. Mas aqui é bem sofrido, é difícil de achar aqui. É mesmo? Olha, eu no alto do meu privilégio nem sabia que tinha coisa que não chegava para vocês ainda. Não é que não chega, é que o problema é que para algumas brew shops, por exemplo, vou falar do meu malte favorito, que é o Rauchmaus da Weirmann. Eu e mais umas 2 pessoas no Rio Grande do Sul inteiro que usam malte defumado. Ninguém usa. É muito pouco, pô. Daí as empresas não compram. Eu tenho que, da próxima vez eu tô vendo que eu vou ter que comprar uma saca de malte defumado. Arrumar um congelador pra deixar ele lá dentro. Pois é, porque eu uso, eu faço, eu não cada receita minha de defumada que eu faço é 5 kg de malte para 20 litros. É tranquilo isso. Eu realmente faço cerveja 100% defumada. Mas é raro a galera usar. A mesma coisa algumas desses outros maltes especiais. A gente podia depois, vou te dar uma ideia aí, quem sabe, né? Juntar os ouvintes, os financiadores, a gente falar um estilo e todo mundo fazer esse mesmo estilo. Aí a gente faz um concurso. Não é uma má ideia, não é uma ideia. E o malte bar. O que você aprendeu nesse ano com braçagem forte? Agora é hora de mostrar. Vai. Olha aí. E aí a gente coloca o malte de trigo escuro e o defumado como denominador comum. E aí todo mundo consegue. E tua receita, o que mais? Tirando isso. E aí, dito isso, a base que pode ser claro ou escuro. E aí é pensar no que você quer sensorialmente. Eu acho que essa base é uma base que sustenta
aspergillococos, sim. A breta também, se ela for clara, principalmente. E aí é realmente entender o que você vai fazer dessa fermentação. Se ela vai ser longa, se vai ser uma cerveja fresca, se a gente vai tentar colocar alguns chips aí de madeira. O que tu recomenda pra quem tá começando? Fazer ela curta? Fermentação curta? Curta. Dependendo do volume, dá para poder fazer um estudo, né? Olha, 3 semanas entregou esse resultado. Isso é legal para treinar o sensorial. Vai provando, né? Para entender a evolução da fermentação, porque evolui muito e muito rápido. E às vezes evolui mal. É muito legal. E depois fica boa de novo. E ainda tem esses milagres, né, da levedura. Mas eu acho que esse é um estilo que é legal para treinar a percepção sensorial, já que a pessoa está chegando aqui nessa parte de micro-organismos tão, vamos colocar selvagem, né? Então a pessoa já está ali no nível 3, já está entendendo sobre aromas, sensação de boca. Então, acho que dá para fazer essas 3 etapas, assim, X semanas, 1 mês, 1 mês e meio, talvez. E aí, ou então alongar ou não, né? Tipo, você abriu a sua com 3 semanas e a outra com 1 mês e meio, não sentiu nenhuma mudança, pode ser que a gente jogue ali para 3 meses para abrir a próxima, né? Sim. Se for colocar em garrafa, gente, por favor, em ambiente longe das pessoas, né? Garrafas, preferencialmente garrafas de champanhe ou garrafas que suportem pressão, né? Exatamente. Deixar a fermentação chegar no fim. Isso, exato. Inclusive, eu tenho um programa para recomendar que é o 272, que é a hora ácida, que é especificamente sobre invase de cervejas ácidas. Aí você não tem erro. Isso é muito importante, porque é perigoso. Brincadeiras à parte, é bem perigoso você colocar essa quantidade de micro-organismo dentro de uma garrafa normal, arrolhada manualmente, né? Isso aí é perigoso. Então, por favor, gente. Sem pasteurização, sem nada? Sim, a temperatura ambiente, misericórdia. Então, tomem cuidado nessa parte do invase. Ingrid, falamos bastante de Mixed Fermentation. Acho que conseguimos dar uma boa visão. É um programa mais sobre guiar as pessoas do que propriamente dar uma receita de bolo pronta, mas acho que a gente conseguiu, né? Ou se a gente não conseguiu clarear, a gente terminou de embaralhar tudo. É bom também. As pessoas também têm que seguir o seu caminho, né? Tem que doer um pouco. Que vocês fiquem curiosos, procurem mais informação, troquem figurinha, que é legal também. Tentem. Tem, exatamente. Não tem receita de bolo para isso aqui, não. Então, acho que esse estilo é legal justamente por isso. Bom demais. E eu agradeço mais uma vez muito a tua presença. Obrigado por compartilhar teus conhecimentos com a gente. Tuas opiniões são sempre muito válidas. Amei, gente. Eu amo. Eu sou suspeita para falar. Dessa vez foi difícil, mas a gente conseguiu esse horário. Depois de várias tentativas. E eu amei demais. E é isso. Precisando, qualquer hora, é só chamar. Chamaremos de novo, sim. Isso aí. Agradeço também Fernando Segatin, Fábio Cardarelli, Emerson Morrudo Brião, João Roberto Melo da Silva, Raidan Pereira Fernandes. E nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores, estamos lá. E se você puder fazer um review, faça, é muito importante para nós, nós vamos ser mais recomendados. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, Ingrid? É isso aí. Abraçagem forte? Sempre muito forte. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.